Olá, eu sou Tereza Amorim, psicóloga, gestalt terapeuta, trabalho com a gestalt terapia desde 1985 e sou diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Hoje estou aqui para falar com um grupo da UDF. Pediram para falar um pouco sobre a gestalt terapia, a caminhada da gestalt terapia, e é isso que eu quero fazer agora com você. Eu quero agora falar um pouco da história da gestalt terapia, fazer um pequeno recorte e também da história do Fritz Perls, ou Frederick Salomon Perls. A gente pode começar a falar um pouco dele e lembrar que ele era um alemão, se formou como médico e psiquiatra. A gente lembra que durante muito tempo Fritz Perls foi um psicanalista, inclusive coordenou um instituto de psicanálise na África do Sul, exatamente no período da Segunda Guerra Mundial. A gente lembra um pouco na história dele que ele era um garoto muito rebelde, teve uma história muito bacana com a mãe, que gostava de teatro e levou o menino Fritz Perls muitas vezes para o teatro. E a gente acredita que é exatamente esse o ponto que leva também o Fritz Perls a pensar um pouco nessa visão do corpo, da voz do cliente. A história do Fritz lembra também, ou melhor, a gente lembra da história dele com o episódio do encontro dele com o Freud. Ali foi um grande divisor de águas. Nessa caminhada toda, ele, como psicanalista, tinha uma grande admiração pelo Freud. No Congresso Internacional de Psicanálise, na década de 30, Fritz tentou levar para Freud parte do seu artigo sobre as resistências orais, acreditando que poderia colaborar com a obra de Freud, que na época olhava basicamente para as resistências anais. Certamente, talvez você conheça essa parte da história, Freud não recebeu bem o Fritz Perls e a partir dali ele acabou se decepcionando, talvez criando até um certo ressentimento com Freud. Mas a gente sabe que ele nunca deixou de admirar a pessoa do Freud e sua obra. Percebemos que nas suas inquietações, Fritz, ainda como psicanalista aí na África do Sul, logo depois desse congresso, ele acabou desenvolvendo, a partir desse artigo sobre as resistências orais, um livro que hoje podemos acompanhar, ler e entender basicamente a origem da gestalt terapia, ou as origens. O nome do livro é Ego, Fome e Agressão. E ele vai basicamente falar dessas resistências orais, da terapia da concentração. Esse não é um livro ainda sobre gestalt terapia, mas ele carrega no subtítulo uma revisão do método de Freud, do método da psicanálise. Talvez seja exatamente isso que o Fritz Perls queria. Rever a obra do Freud e questionar basicamente a sua prática clínica. Eu acho que esse é o grande ponto. Talvez um gestalt terapeuta não se afasta tanto das ideias do Freud. Acreditamos nas situações do passado, mas todo o método de trabalho é diferente. E eu quero falar sobre isso também aqui com você. Podemos falar agora um pouco das influências da gestalt terapia. Fritz, certamente, teve uma grande influência da psicanálise, também do psicodrama de Moreno, Reich, que foi seu psicanalista durante 2 anos. E a gente pode pensar também um pouco nas filosofias orientais.
Isso seria apenas um pequeno recorte das influências sofridas nessa caminhada do Fritz Perls. Mas, junto com isso, a gente não pode deixar de falar das bases teóricas e filosóficas. Então, a gente falaria aqui da psicologia da Gestalt, da teoria organísmica, da teoria de campo, também da teoria holística. E as bases filosóficas da Gestalt, e aí sabemos que temos o humanismo, o existencialismo e a fenomenologia. A teoria desenvolvida por Fritz Perls basicamente pensa no próprio método. A psicanálise pensava no método da associação livre e essa era a grande questão do Fritz Perls, que muitas vezes falava que a associação livre seria muito mais uma dissociação. A gestalterapia trabalha pensando sempre na integração do sujeito. E ele pensava que a associação livre não fazia exatamente esse trabalho. Pensar também que a gestalterapia basicamente é uma terapia que tem como proposta a concentração. Aliás, esse era um dos nomes pensados para essa nova abordagem na época. Terapia da concentração. Essa foi uma sugestão do Fritz Perls. Ao pensar que essa proposta terapêutica, muito mais ativa, ela também pensava nesse processo de concentração. Um processo que ajudaria o cliente a entrar em contato com ele mesmo, a se concentrar. A ideia é sempre de se concentrar no seu organismo. Então, quando a gente pensa um pouco nesse rascunho da gestalterapia, e ainda como psicanalista, como mencionei no livro Ego, Fome e Agressão, ele fala nessa terapia da concentração, ele fala da importância desse processo de integração. E basicamente, talvez esse seja o grande ponto da virada aí. Fritz ficava questionando essa forma de contato, ou melhor, a falta de contato que ele percebia nessa psicanálise ortodoxa. Ele acreditava nesse contato, ele acreditava num terapeuta muito mais ativo, implicado ali na relação terapêutica. Acreditava, sim, que o cliente deveria ter responsabilidade pela sua existência. E, basicamente, ele já pensava no método fenomenológico, pensando muito nessa ideia da subjetividade desse sujeito, pensando também na importância da experiência desse sujeito. Então, nós, na gestalterapia, priorizamos a vivência, a experiência. Em nenhum momento deixamos de lado o passado, mas trabalhamos com o passado de uma forma diferente. Então, o Fritz Perls insistia em dizer que não estaríamos aí escavando o passado ou tentando explicações justificativas, que, aliás, também é um outro ponto da nossa abordagem. Não trabalhamos com o porquê. Aliás, a gente pode até brincar por aqui que o porquê é quase um palavrão para nós da gestalterapia. Na gestalterapia, entendemos a importância do como, o que e como, sempre na tentativa de entender o processo do cliente e não apenas o sintoma, e muito menos buscar explicações. Talvez você esteja aí pensando, e o passado? Então a gestalterapia trabalha no aqui e agora e não trabalha o passado? Sim, trabalhamos o passado. Mas a forma como trabalhamos é que é diferenciada aí. E aí a gente pode dizer que o passado é trazido para o aqui e agora. E essa é a ideia da gente transformar, restaurar, podemos dizer assim.
Eu falei do aqui e agora, mas eu queria trazer um pouco alguns conceitos da Gestalt terapia que talvez nos ajude nesse momento a entender um pouco mais essa abordagem. Falar de autorregulação organísmica, a Gestalt terapia trabalha com a teoria organísmica e entendemos que a nossa função seria ajudar esse cliente, e aí nas minhas palavras, a se reconectar com o seu organismo, com as suas necessidades. A autorregulação é um processo que todos nós buscamos. E, muitas vezes, chegamos no consultório autorregulados, sim, mas de uma maneira talvez não saudável. Todos nós precisamos dessa autorregulação como sobrevivência. A gente sabe que existem conceitos como figura e fundo, como a questão da própria boa forma, olhar para o campo do nosso cliente, como ele percebe, se percebe, como ele afeta o mundo, como é afetado por esse mundo, essa nossa visão holística. Inúmeros conceitos que encontramos nas teorias de base da Gestalt terapia. Nosso caminho sempre como terapeutas é ajudar esse cliente a entrar em contato com ele mesmo, se concentrar, a sabedoria organísmica tão necessária para que o nosso cliente possa chegar nesse conceito tão conhecido da Gestalt terapia, que é a awareness. Um conceito nem sempre tão fácil de a gente entender, mas é aquela hora em que o cliente começa a se dar conta de uma maneira cognitiva, emocional, de tudo que ele vive. A awareness é a própria resolução da sua grande questão existencial. Caminhar com a Gestalt é descobrir também que ela possui um método diferente de trabalhar. Não fazemos interpretação. Como falei, não usamos o porquê. Usamos muito mais um método que tenta investigar a subjetividade do cliente. Como ele entende, o que ele sente, o que ele quer daquilo tudo. Esse entendimento que muitas vezes acreditamos que seria importante para o terapeuta entender, mas não é assim que funciona para o nosso trabalho. É o nosso cliente que precisa entender o que ele vive, o que ele sente e também fazer as suas escolhas, ser o protagonista da sua vida. E agora, claro, aquele momento que é importante também a gente falar sobre críticas, controvérsias, né? E aí a gente pode parar aqui e pensar um pouco. Eu falei até agora do Fritz Perls, mas a gente não pode deixar de lado também os colaboradores, e aí a gente vai falar de Paul Goodman, a gente vai falar de Laura Pearce, a sua esposa na época, e também o grupo dos 7, né? Que, na verdade, todos eles faziam parte na época, se encontravam lá no apartamento de Fritz Perls em Nova York, né? Que, aliás, esse é um pouco a cronologia da Gestalt terapia. Pensar que as suas origens foram lá na África do Sul, a Gestalt surgiu mais exatamente em 51, com o livro Gestalt terapia, mas parece que aquilo ali, naquele momento, não foi ainda o grande momento da Gestalt terapia. Esse livro foi publicado muito mais com uma tentativa da Gestalt terapia ser aceita na comunidade acadêmica. E também chegamos aí em 1968, que é o grande momento da Gestalt terapia. Mas, voltando às nossas críticas aqui, eu acho que uma das maiores críticas e que existe em alguns momentos até hoje é achar que Gestalt terapia seria uma abordagem, digamos, menos profunda, que só trabalho aqui agora, que não trabalho passado, como já falei, né? Isso também é um grande erro, né? Pessoas que ainda pensam dessa forma, mas talvez a grande controvérsia, a grande crítica que fazem é com o próprio Fritz Perls, visto como alguém muito carismático e que algumas vezes falam que a gente não pode dizer que a Gestalt terapia é apenas aquilo que o Fritz Perls fazia em Isalém, naqueles workshops
em que ele demonstrava a abordagem gestáltica. Sim, ele era realmente um cara carismático, inquieto, um grande gênio, a gente pode dizer. Uma habilidade incomparável na sua forma de trabalhar terapeuticamente, nas suas intervenções, na sua forma de colocar o sujeito ali no aqui e agora e na sua responsabilidade existencial. Então, essas críticas basicamente acontecem também naquele momento em Isalém, quando estava transmitindo a gestalterapia, bem no final da década de 60, e acho que algumas pessoas acabaram saindo desses workshops acreditando que estavam ali diante de uma abordagem quase milagrosa. E não é exatamente isso que estamos falando. Estamos falando de uma abordagem que possui uma grande consistência teórica, filosófica, uma grande prática clínica, baseada exatamente no método fenomenológico. Então, eu acho que esse é um pouco do cenário que eu posso aqui dividir com vocês hoje. Podemos trazer também essa gestalterapia para os dias de hoje. Eu sempre fico imaginando como é que seria para o Fritz Perls nos dias de hoje. Certamente aqueles workshops estariam sendo conduzidos através de uma plataforma como o Zoom. É isso que eu tento fazer também nos meus workshops, de uma maneira online. Acho que o grande desafio hoje na pandemia e a exigência de todos os terapeutas se adaptarem a um método virtual, a virar um terapeuta digital. Nós, na gestalterapia, passamos pelos ajustamentos criativos, que esse é um grande conceito utilizado por nós, e acho que cada gestalterapeuta sentiu na pele o que é fazer esse ajustamento criativo. Saímos desse contato, que, aliás, muitas vezes, de uma maneira equivocada, entendemos que o contato é tato, e o contato vai além do tato. Estamos ainda muito limitados no momento de hoje em relação a esse contato. Mas o contato na gestalterapia vai muito além. É a forma como você olha para o seu cliente, a forma como você escuta, a sua presença. E aí o que vivemos hoje é uma gestalt também virtual, digital. Eu gosto até de brincar que a gestalt é pop, é tech e é tudo hoje, porque a Gestalt cresceu muito. E eu, como uma gestalterapeuta antiga, confesso que eu não imaginava onde a gestalterapia chegaria. Como se tornar um gestalterapeuta? Eu vou te dizer. Você precisa fazer uma boa formação em gestalterapia, uma formação que te ajude a entender filosoficamente, teoricamente, toda a prática clínica, muita vivência, porque fazer formação em gestalterapia é isso. É composta de muitas vivências, workshops. A compreensão vai muito além de uma compreensão teórica. A gente precisa dessa prática. Ser um gestalterapeuta é também ser uma pessoa gestáltica. Fazer uma formação em gestalterapia é se preparar para atender o seu cliente de uma maneira gestáltica e também se trabalhar como pessoa. Uma pessoa que também aplica tudo isso na sua própria vida. Ser um gestalterapeuta é um grande desafio existencial. E para finalizar aqui com vocês, eu quero deixar um grande abraço gestáltico, beijos gestálticos especiais aí para vocês e também eu tenho uma lista aqui de agradecimentos. Quero agradecer ao professor André, quero agradecer também aos integrantes do grupo aqui, Fábio Lima, Maria Eduarda Gomes, Patrícia, Helenice, Rosângela e Isabela Fonseca. E fica aqui a sensação de gratidão a todo o grupo da UDF. Obrigada aí, gente.